Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, você pode acompanhar aí na tela também. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 6, eu quero falar sobre colocando a fé em movimento. Às vezes a gente pensa que a fé é uma coisa meio estática, é uma coisa meio sólida, que você não mexe nela. Mas a grande verdade é que a fé ela é um exercício, ela é algo que você precisa praticar. A fé de hoje ela não é suficiente para amanhã. Amanhã você vai ter que acordar e decidir aplicar sua fé em Deus. E olha que interessante o jeito como Hebreus 11, versículos de 1 a 6, ele traz uma definição sobre fé. Realmente eu vou ler versículo 1 e depois versículo 6. E aí eu quero ver com você uma das cenas, uma história da Bíblia, como a gente fez semana passada lendo Davi. Eu quero olhar uma cena da vida de Abraão. Então, olha aí, versículo 1 e versículo 6 de Hebreus 11. Versículo 1 diz assim, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. O texto diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma coisa que acontecia quando eu era criança, onde eu morava, tinha trilho do trem. Então era muito comum um determinado horário do dia passava o trem. E uma coisa que eu sempre achava interessante é a questão de perspectiva. Quando o trem vinha, parecia tão devagar, tão lento. E ele vinha chegando, até o primeiro vagão, né? A máquina passar. E depois ele ia passando todos aqueles vagões e chegava um momento que a coisa ficava muito rápida, muito intensa. Todos aqueles vagões passando até o último vagão, parecia que ele ganhava uma velocidade tremenda passando. Só que, na verdade, a velocidade do trem era constante, é que a nossa perspectiva dava a impressão de que ele estava vindo de um modo lento e depois assumiu uma velocidade muito grande. Às vezes, com a fé, pode dar a impressão de que tem essa perspectiva. Uma coisa meio lenta, meio pesada, meio difícil da gente conseguir praticar. Mas uma vez que você começa a colocar em prática, aquilo vai ganhando uma força, uma dimensão muito grande, uma velocidade, uma intensidade em nossa vida. Quando eu olho para a fé, eu vejo essa descrição aqui, especialmente quando ele mostra nesse versículo 6. A fé, não tem como você agradar a Deus sem ela. Pode imaginar algo assim? Não tem nada que possa trazer algo maior a Deus, de maior satisfação, do que ver nós colocando a nossa confiança nele. Porque, basicamente, a vida cristã ela nada mais é do que confiança naquilo que Deus diz, naquilo que Deus se compromete. E olha que interessante, ele diz: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode imaginar, Deus ele não simplesmente ele fica contente com a nossa disposição de fé, como ainda nos recompensa por colocarmos a fé nele. Ou seja, Deus ele responde, essa é a ideia aqui, ele responde a fé que depositamos nele, nos agindo em nosso favor por causa da nossa confiança nele. Então a fé vem de Deus, mas ainda a fé não é uma coisa estática, ela é algo em movimento, é algo que a gente precisa dia a dia colocar, depositar. E a minha pergunta hoje à noite é: como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua disposição de confiança em Deus? Então, duvido que você iria dizer: não, pastor, eu confio em Deus. Duvido que você ia dizer: não, eu não confio em Deus. Mas você está colocando isso em prática? Essa confiança dia após dia? Eu quero ver com você essa cena. Realmente a gente tem gravado no canal da nossa igreja 5 estudos sobre Abraão, baseado no livro de Gênesis. Está gravadinho aí no nosso canal, você pode assistir depois. Mas teve um texto que eu não tive tempo de olhar, e eu queria olhar com vocês hoje à noite, especialmente esses 2 versículos. Aqui em Hebreus 11, versículo 17 a 19, nesse mesmo texto. Então essa história é uma ilustração para nos ajudar a entender como é que a gente coloca a nossa fé em Deus e como Ele nos recompensa. E olha então o versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, está falando de Abraão, né? Concluiu que, se Isaque morresse,
Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Ou seja, ele está dizendo que a fé de Abraão estava tão grande por causa da promessa de Deus de que a sua descendência estava depositada sobre esse filho, que ele estava pronto até mesmo a fazer o sacrifício, realmente a apresentar seu filho como sacrifício, e a ideia é realmente matar seu filho ali, né, sobre aquela lenha, e colocar fogo sobre aquilo, e quando não sobrasse mais nada, essa é a beleza da cena, da fé de Abraão. O que o Hebreus está nos relatando é que o coração, a intenção de Abraão é quando não tivesse mais nada, quando tivesse só cinzas, ele iria olhar para Deus e dizer: agora eu sei que você pode trazer meu filho de volta. Nota a fé em movimento, a história incrível da fé e o que ela faz. Né? Deus ele tinha prometido para Abraão que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu. Ele tinha reiteradas vezes, diversas vezes, renovadas vezes, Deus tinha dito para Abraão: os seus descendentes vão ser como as nações da terra. E ele vai abençoar todas essas nações. Mas Abraão e Sara não tinham filhos. Então eles não tinham como ter a ideia de que essa promessa ia se cumprir. E eles esperam. E eles esperam. Dia após dia. Durante décadas eles esperam, década após década. E não tem nenhum filho vindo. E aí quando Abraão é um homem idoso, quando Sara já tinha décadas passado a condição de gerar filhos, no milagre da fidelidade de Deus, né, da recompensa de Deus, então eles têm um filho, Isaac. Isaac vem e nasce, e esse é um dia de grande celebração. Você podia bater palmas e se regozijar, né, nessa história para dizer: olha, Deus está sendo fiel às suas promessas, Ele está sendo galardoador daqueles que o buscam. Abraão buscou Deus e agora veio a recompensa da promessa que Deus deu. Deus promete, Deus cumpre o que Ele promete, Deus exerce seu poder e Ele mantém a sua aliança, e a bênção de Deus vem sobre eles e sobre o mundo também, através da vida de Isaac, um mundo que está agora completamente contaminado, desmantelado pelo pecado. E você pensa: bem, agora é o fim da história, né? Final feliz, acabou, ponto final, temos um felizes para sempre aqui. Só que aí Deus vem para Abraão e pede um sacrifício. Deus vai e pede o filho prometido. E aí você tem essa cena que parece que não faz nenhum sentido. Todas as promessas de fidelidade de Deus, todas as esperanças da aliança que tinham sido renovadas sobre esse menino, agora Deus pede: Abraão, eu quero que você apresente seu filho como um sacrifício. Em outras palavras, Abraão, você vai matar o seu filho. E a ideia vem: será que está tudo perdido? E se Isaac morrer, o que vai acontecer com essas últimas décadas, com todo esse tempo de espera? Parece que é algo completamente sem sentido. Dá para a gente pensar e imaginar talvez Abraão dizendo: Deus, peça qualquer coisa. Eu penso muitas vezes: Senhor, pede qualquer coisa menos isso. Eu te suplico tudo menos isso. Isso não, pede o que o Senhor quiser. O Senhor prometeu um filho, eu esperei esse filho, eu esperei pela fé. E agora você está pedindo para que eu entregue ele para você, para que eu mate ele. Deus, eu não consigo entender. Essas aqui são minhas palavras colocando no texto, né? A gente não sabe quais eram as emoções que estavam lutando no coração de Abraão, mas a Bíblia não fala de nenhuma angústia. A Bíblia não fala de nenhuma ira nas suas reações. O que a Bíblia nos mostra, e aqui é o ponto interessante, a fé em movimento. O que é que o texto nos conta da história de Abraão? A Bíblia fala que imediatamente ele começa para preparar, ele começa para fazer tudo aquilo que Deus ordenar. Ele começa para preparar o que precisa ser preparado, e no dia seguinte o que ele faz? Ele levanta cedo, ele pega os seus servos, o seu filho, a lenha que precisa, e ele parte para o lugar que Deus mandou que ele deveria ir. E é interessante para ver como que a graça chega e visita e transforma o coração desse homem, né? Porque eu tenho certeza que ele não poderia agir de outra forma se Deus não capacitasse ele para agir. Lembra, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós.
Ter fé, irmãos, não é um esforço que a gente faz. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a pensar em fé e vira autocontrole. Eu estou no controle da situação. Fé é uma dependência de dizer, Deus, eu confio naquilo que o Senhor diz e eu vou fazer isso baseado na sua palavra. E às vezes a gente nem tem os recursos para saber como fazer aquilo. A gente precisa depender de Deus e colocar isso em movimento. É uma dependência que vai e age. É uma prática. Tiago fala muito sobre isso. Mostra a sua fé e mostra as obras. Porque fé sem obras é morta. Lembra desse versículo? A fé sem uma ação, sem um movimento, ela é morta. Se você diz que tem fé em Deus, então quais são os frutos da sua fé? Que mudanças isso está fazendo na sua vida? Que diferença isso está fazendo na vida das pessoas que estão ao seu redor? Como é que você está vivendo essa vida cristã no seu dia a dia? Fé em movimento, é isso que a história de Abraão mostra. Ele está agindo em relação àquela confiança que ele tinha em Deus. É claro que Abraão não sabia, de novo, aquela cena de Davi e Golias, né? A gente sabe do final, a gente sabe que Deus vai trazer o livramento e que, novamente, nós vamos ter um final esplendoroso na história, mas e o processo de Deus? Irmãos, nós sabemos o final da nossa história, nosso final é esplendoroso também, da volta de Cristo e do céu, mas e o processo de Deus em nossas vidas agora, da transformação, do crescimento, do nosso desenvolvimento? Fé em movimento. Você está colocando a sua fé em movimento, em prática? Abraão, ele pensou que talvez Deus pudesse ressuscitar Isaac após o sacrifício. Na mente dele, conforme esse texto, mostra que ele estava achando que ele já sabia mais ou menos o que Deus podia fazer, mas Deus tinha outro plano. E é nesse momento que a passagem nos mostra o que fé é. Abraão, ele não descansa no que ele podia ver ou entender. Não, Abraão, ele fica em paz, porque ele agiu sobre o entendimento firme dos mandamentos de Deus. Ele age. Como é que a fé de Abraão age? Lembra daquele trem vindo? A atitude de Abraão, ele age baseado na presença de Deus. Deus está aqui. Deus é real. As promessas de Deus são verdadeiras. Deus, ele é fiel e ele é cheio de poder. Então a fé de Abraão é crer em Deus, que Deus realmente existe e que ele vai recompensar aquele que o busca. Simples assim. A fé não é uma coisa natural para nós. Nós temos fé como uma graça, um presente de Deus. E a gente precisa viver essa graça, vivendo ela cada dia. A fé, ela vive à luz do que Deus falou. Se Deus falou, está falado. E porque Deus falou, eu vou fazer. Ela se fundamenta no que Deus tem feito e entrega o seu futuro aos seus cuidados. Você confia naquilo que Deus vai fazer e eu vou obedecer naquilo que Deus disse. E Deus vai cuidar de todo o resto, mesmo que eu não sei tudo o que está envolvido, mas eu confio naquilo que Deus falou e eu vou fazer aquilo que Ele pede para que seja feito. Isso é fé. Eu espero que a história de Abraão seja um grande encorajamento para você. Hebreus capítulo 11 vez após vez a palavra fé. É uma tentativa do escritor nos ajudar a entender como é que a gente crê em Deus e como Deus nos recompensa. Ele vai contando história após história. História de lutas. Histórias que não foram sem dificuldades, mas histórias em que Deus sempre estava presente, mostrando a sua bondade, a sua graça e principalmente recompensando aqueles que o buscam. Está pronto para receber as recompensas de Deus? Comece a colocar a sua fé em movimento e deixe Ele cuidar, porque no momento certo Ele vai trazer a recompensa. Senhor, obrigado, Pai, por esse texto tão encorajador, num momento difícil que a igreja vivia ali, onde Hebreus foi escrito, de tantas perseguições, dificuldades. Dentro do texto ele fala de irmãos que estavam desistindo da fé, com medo de chegar nos cultos, por causa do medo da perseguição, do governo que estava ali impedindo os cristãos de viver a vida cristã. Mas ainda sobre tudo isso, o Senhor anima esses irmãos
falando sobre essa confiança no Senhor e viver essa confiança de um modo prático, de um modo real. Nos ajuda nós que estamos aqui nesse momento da história, vivendo a nossa vida cristã, a realmente colocar a nossa fé em movimento, a nossa fé de um jeito real, de um jeito prático, de um jeito verdadeiro. E obrigado porque até nisso o Senhor quer nos recompensar, assim como o Senhor recompensou Abraão, assim como o Senhor recompensou tantos servos e servas na tua bondade, pela tua graça. O Senhor quer fazer isso conosco também. O Senhor é um Deus cheio de misericórdia e cheio de bondade conosco, e nos recompensa de tantas formas tão incríveis que às vezes a gente nem consegue perceber. Peço a Deus que o Senhor abra nossos olhos para estar mais sensível pela sua bondade, e até mesmo naqueles momentos que parecem grandes desafios, que às vezes não faz muito sentido para nós. Nos ajuda a perseverar como Abraão perseverou e ver, ó Deus, da resposta do Senhor, da sua graça em cada uma delas. Como esse trem que vem, parece tão devagar, mas depois assume uma força tão incrível, e essa fé é o que o mundo precisa ver e que nós precisamos praticar também. Nos abençoa, Deus, pedimos a tua misericórdia, a tua bondade sobre nossas vidas, sobre nossos lares, e no dia de hoje. É por isso que eu te louvo agradecido. Também desejar pelos pedidos, pelas orações que vamos fazer, que possamos colocar essa fé em prática em cada um desses pedidos que vamos estar juntos orando essa noite aqui. É por isso que eu peço e te louvo agradecido em nome de Jesus. Amém.